E o contrato milionário firmado entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, segue sem explicação. Apesar do acordo, 3 dos 4 órgãos públicos listados no contrato negam ter qualquer registro da presença da advogada em suas instalações. A informação foi publicada esta semana pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Desde janeiro de 2024, quando o contrato entrou em vigor, Banco Central, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirmaram não ter identificado qualquer registro de entrada de Viviane em suas dependências. Ocorre que o contrato assinado entre o Master e o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes previa, em uma das cláusulas, a criação de 5 núcleos de atuação perante o Judiciário, Legislativo e 4 órgãos do Executivo. Bom dia, Gutapini, dividindo a tela comigo. Seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco e ouvi-la. A gente destaca aqui para você, para sua análise, que os órgãos que não registraram acesso da Viviane Barsi de Moraes às suas dependências, embora o contrato previsse essa atuação mais direta. Um deles é o Banco Central, que recentemente veio à tona aquela informação de que o ministro Alexandre de Moraes teve reuniões com o presidente da autarquia financeira, o Gabriel Galípolo. Segundo o magistrado, porém, o tema dos encontros teria sido somente o efeito da Lei Magnitsky para si e para sua família, tendo dito que o escritório da mulher dele jamais atuou na operação de aquisição Master BRB perante o Banco Central. Bom dia, Dani, bom dia, Berenice, bom dia para toda a nossa audiência. Olha, esse caso do escritório da doutora Viviane Barsi, essa advogada tão bem sucedida aqui no nosso país, que conseguiu esse contrato que não tem precedentes aqui na história da advocacia, realmente precisa ser muito bem explicado, mas ele nos lembra muito o modus operandi das fraudes que aconteceram no esquema do INSS, já que não temos essas informações dos serviços prestados pela advogada. Então, por isso que a gente faz um paralelo. Estamos aí aguardando que a advogada venha a público, esclareça, pelo menos em alguma nota, divulgue documentos que comprovem a atuação desse escritório nas causas e nas demandas do Banco Master, porque como é que funcionava ali no esquema do INSS? Os sindicatos também contratavam, supostamente, empresas para prestarem os serviços aos aposentados e pensionistas. Essas empresas não conseguiram ali na CPMI comprovar a prestação desse serviço e muitas dessas empresas não tinham nem equipe, não tinham funcionários suficientes para a prestação desse serviço, considerando a demanda daquele sindicato. Milhares de associados, não tinha como uma empresa pequena prestar aquele serviço. E aí assim a CPI conseguiu chegar nessas conclusões, que eram empresas de lavagem de dinheiro, eram empresas laranja. No caso do escritório da doutora Viviane Barsi, nós estamos aí aguardando que venha à tona a prestação desse serviço, porque aqui a gente não pode também achar que todos devem, os advogados agora têm que prestar esclarecimentos dos seus escritórios, dos seus trabalhos, é uma atividade privada. Mas o que acontece nesse caso? Esse banco está no centro da maior fraude bancária desse país e é o escritório dela que prestava serviço para esse banco. Então, nesse caso, sim, e considerando que ela é esposa de um ministro da Suprema Corte e o processo, a investigação está correndo neste tribunal, é mais do que justo, é mais do que moral que a sociedade brasileira espere alguma prestação de informação por parte do ministro e da sua esposa. Mas até agora nada. Então, o que sobra? Sobra as nossas conclusões. Como é que um escritório faz um contrato de 129 milhões de reais e os órgãos pelos quais esse escritório deveria ter percorrido, criado esses núcleos jurídicos de atuação, nada disso ainda está claro. Essa atuação não está devidamente comprovada, então que conclusões a gente pode tirar disso? Senão que esses serviços muito provavelmente não foram prestados. E, inclusive, pelo fato dela ser esposa de um ministro da mais alta corte, isso gera ainda mais desconfiança no público, no cidadão brasileiro, no pagador de impostos, inclusive naqueles que foram lesados por essa fraude bilionária, os investidores, e não só isso, muitos
dos fundos que foram aplicados por conta da atuação dos estados e municípios, que também aplicaram nesse banco, esses servidores, eles muito provavelmente vão ficar sem ver a cor desse dinheiro, porque esses investimentos não estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, há muito a ser explicado pela doutora Viviane Barsi. Há muito a ser explicado também sobre vínculos de outros advogados relacionados a esse caso do Banco Master, Guta Pini e Berenice Leite. Tem uma informação que a gente publicou no nosso site revistaoeste.com a respeito da relação de décadas, aí diz a reportagem da Yasmin Alencar, entre os advogados do caso Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que é o relator deste caso. O ministro mantém vínculos de mais de 30 anos com o criminalista Roberto Podival, responsável pela defesa de Daniel Vorcaro. Berenice Leite, sua análise. Pois é, o Roberto Podival, que fez até o casamento dele, Dias Toffoli foi convidado para participar, um casamento luxuosíssimo fora aqui do Brasil, né, onde os padrinhos, os convidados, uma festa muito reservada ali para cerca de 200 pessoas, e isso já tem tem cerca de 30 anos, né, então é uma amizade de décadas, como muito bem destaca aí o título da reportagem na Revista Oeste. Então, é algo também que já configuraria ali a suspeição do ministro Dias Toffoli. Quando a gente vê esse título, a gente imagina que talvez seja ainda em referência, né? Não, isso é notícia antiga, deve estar se referindo à viagem que o Toffoli fez ali na mesma aeronave com o advogado do banco para assistirem à final da Libertadores. Não, esse já é outro caso. Então, sobram aí motivos para que Dias Toffoli entregue, né, a relatoria desse processo, que sequer deveria estar tramitando no Supremo Tribunal Federal, né? Isso aí, esse processo deveria estar sendo analisado, sendo julgado na primeira instância, e depois, sim, né, se fosse o caso de condenações, a defesa recorrer. Mas essa já foi uma manobra jurídica, a gente já sabe disso. E o mais importante nessa história, Daniel, que a gente tem que frisar aqui para a nossa audiência, é que nós ficamos todos esses dias aguardando respostas, tanto do ministro Alexandre de Moraes, com relação aí aos 129 milhões nesse contrato, depois vieram mais informações, o que deixou o ministro nervoso, né? Foi motivo até para ele abrir um inquérito. Então, assim, a gente fica aguardando respostas por parte do Moraes, ele vai lá e faz o quê? Abre um inquérito para investigar quem vazou as informações contra ele. E o mesmo em relação ao Dias Toffoli. Na segunda-feira, essas informações que, além da questão envolvendo amizades antigas com advogados do Banco Master, onde agora ele é o relator do processo, no início da semana, né, familiares também veio à tona, veio a público, que familiares, né, donos daquele resort que foi construído, ganhou aí receberam um aporte de 4 milhões, mais de 4 milhões de reais do Banco Master. Então, isso ajudou, inclusive, na construção desse resort que é da família do Dias Toffoli, de irmãos dele. E aí, qual que é a resposta que o ministro traz para nós? Uma operação no dia de ontem. Então, Daniel, em suma, o sistema precisa se blindar nesse momento. O que eles fizeram? Decretaram ontem ali, autorizaram uma operação que o Dias Toffoli reclamou, inclusive, né? A nossa audiência está comentando bastante sobre isso. Vamos falar então, porque ele queria que tudo acontecesse em 24 horas. Esse seria o prazo após a autorização do juiz para que a PF cumprisse os mandados de busca e apreensão. E o detalhe é que ontem era dia 14, então as pessoas, em tese, que teriam ali, né, a oportunidade de talvez ter uma informação privilegiada, poderiam, né, a gente está trabalhando aqui no campo da suposição, mas poderiam ter sido informados, olha, fique esperto porque em 24 horas a Polícia Federal pode bater aí. Então, já fiquem com seus celulares preparados, aqueles que vocês realmente querem entregar para a polícia, notebooks, enfim. A Polícia Federal, que vem trabalhando de forma muito técnica, né, e tudo que está acontecendo, a gente tem que dar aí essas revelações, tudo o que vem sendo apurado, a gente tem que, claro, enaltecer o trabalho da Polícia Federal. Eles acharam por bem esperar um pouco mais. Tiveram a informação que o cunhado do Vorcaro estava saindo do país e o pegaram, como se diz, com a boca na botija, né? Saindo do país, já não esperava mais talvez que a operação fosse acontecer
e teve que entregar o seu aparelho celular. Não foi preso porque não tinha ali um mandado de prisão contra ele. Mas são muitos detalhes dentro desse processo, Daniel, que em tese o ministro Dias Toffoli tem motivos de sobra para já ter entregado essa relatoria. Se nós estivéssemos aí num país sério, né, como não tem ninguém para fiscalizar o Supremo, eles continuam no comando do país. Guta Pitti, mesmo depois dessas respostas insatisfatórias, sobretudo por parte do ministro Dias Toffoli, e essa decisão bastante contestada no dia de ontem de trazer para o Supremo Tribunal Federal essas possíveis provas, todos esses materiais que foram apreendidos pela Polícia Federal para que eles ficassem sob custódia do Supremo Tribunal Federal, eu pergunto a você, isso surpreende a você? A Polícia Federal diz que sim, queixou-se. Nossa, surpreende demais, é algo inédito, como a Berenice trouxe aqui também para nós, porque, vejam, eu fico bem preocupada da opinião pública acabar ficando confusa por conta dessa atuação do Supremo, porque se a investigação está sendo presidida por um ministro, então tudo bem que as provas fiquem sob a custódia do Supremo. Não, não é assim que funciona. Seja no Supremo, seja num tribunal de segunda instância, ou seja na primeira instância. O juiz é o destinatário da prova, é o destinatário do processo. O que isso significa? Que os órgãos acusatórios, aqueles que estão investigando, a Polícia Federal e o Ministério Público, eles avaliam as provas, eles avaliam os indícios de materialidade, de autoria, se existe alguma coisa ali é pertinente ao processo ou não. As partes do processo é que avaliam a pertinência da prova e fazem a guarida dessa prova. E aí, depois de toda a análise, de toda a perícia, gente, isso é o beabá do direito penal. Depois disso é que se faz a peça e que se encaminha isso para o judiciário no momento oportuno para que o judiciário se manifeste sobre aquelas provas que já foram trabalhadas pela investigação. Não é que você faz uma operação e você manda tudo aquilo para o juiz. O que o juiz vai fazer com aquilo? Pelo contrário, o juiz não pode ter esse acesso à prova previamente para não contaminá-lo. O juiz precisa ser imparcial. Ele não pode saber antes do que se trata, o que se passa ali nesse campo probatório. É só depois que isso chega ao juiz para que você não comprometa o processo. Olha, a gente fica muito desconfiado desse modus operandi, porque por muito pouco, por muito menos do que isso, a Operação Lava Jato foi toda anulada. Porque correu num lugar que não era certo, o CEP estava errado e anulou tudo, o Lula foi solto, pôde concorrer à presidência da República, hoje é o presidente, por muito menos isso aconteceu. Então, imagine só, essa prova circulando dessa forma, daqui a pouco o Vorcaro fala, olha, essa prova está comprometida, isso não pode mais ir para frente, anula tudo. Alguém acha que no Brasil isso não é possível de acontecer? Então, realmente, um forte estranhamento desse modus operandi do ministro, que, como a Berenice bem trouxe também, tem motivos de sobra para que ele não só deixe a relatoria, mas que ele também passe a ser um dos investigados. Ele também tem muita coisa para explicar e ele já está segurando esse processo há muito tempo e sem nenhum tipo de constrangimento, ainda que tantas coisas já tenham surgido. Essa questão das amizades dele, a viagem com advogados do Banco Master e agora até a participação da sua família com esses fundos. E ele ainda assim não recua, pelo contrário, essa última decisão foi de guardar esses documentos apreendidos, celulares e todos esses objetos ali no Supremo Tribunal Federal. Só depois, por conta de um pedido da PGR, que ele, então, deferiu que essa prova fosse encaminhada para lá. Mas isso aí já é um pouco tarde. Tarde demais. Jamais que essa decisão prévia de manter esses documentos e essas provas sob a custódia do Supremo deveria ter sido tomada. Tudo muito estranho, mas, infelizmente, dentro aí do padrão, infelizmente, da nossa República.